Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, apesar ainda das circunstâncias atuais. Nós vamos abordar hoje aqui alguns aspectos introdutórios do dimensionamento do pessoal de enfermagem. Nesse sentido, eu quero destacar para vocês a importância dessa temática dentro do grupo que nós trabalhamos na nossa disciplina da formação de recursos humanos, que envolve, além das abordagens relacionadas à liderança, a, ao desenvolvimento de pessoal. Aqui nós vamos abordar especificamente dimensionamento de pessoal de enfermagem, mas que também em outro momento envolve a elaboração de escalas, gerenciamento de conflitos, entre outras questões. Mas é importante que tenhamos aqui um compromisso de entender esse conteúdo para além de uma lógica de decorar alguma fórmula ou alguma resolução, mas entender como que o dimensionamento de pessoal de enfermagem ele vai estar como conteúdo implicado em várias outras questões, como por exemplo a segurança do paciente, a segurança do profissional, a qualidade da assistência e, consequentemente, o gerenciamento do cuidado de enfermagem, entre outros aspectos. Eu costumo dizer que se o enfermeiro não compreende os elementos que influenciam o dimensionamento de pessoal de enfermagem e, consequentemente, não compreende o dimensionamento do pessoal de enfermagem como uma ferramenta gerencial para a proteção de si também, esse enfermeiro ele corre sérios riscos, assim como toda a sua equipe de enfermagem, de ser vítima de um processo que penaliza o enfermeiro pela sobrecarga de trabalho, mas sem a devida compreensão, esse enfermeiro não consegue, inclusive, avaliar se ele está sobrecarregado de uma forma objetiva, para além das subjetividades, é claro, do cansaço físico e mental que influenciam o nosso processo de trabalho, que permeia o nosso processo de trabalho. Então, por exemplo, se de repente você está sobrecarregado, essa sobrecarga potencializa a chance de um erro, como é que você pode comprovar, antes de acontecer algo pior, como é que você pode comprovar que você está sobrecarregado no processo de trabalho? Você precisa, então, entender parâmetros técnicos, por mais que tenhamos aí algumas lutas relacionadas ao campo legal, jurídico, para fazer cumprir o campo deontológico da enfermagem, nós precisamos entender parâmetros legais, técnicos, que sinalizam como o que é o ideal em relação à proporção de profissionais de enfermagem em relação à qualidade dessa distribuição, ou seja, a proporção de técnicos e de enfermeiros, e aí leia-se em qualidade a relação das atribuições e competências e não numa avaliação de senso comum. Avaliar também que somente o enfermeiro pode realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem e o porquê de só o enfermeiro poder fazer isso, porque é uma avaliação técnica que envolve conhecimentos específicos, como, por exemplo, o grau de dependência do paciente em relação aos cuidados de enfermagem. Só quem pode avaliar esse grau de dependência para que esse paciente satisfaça suas demandas, os seus cuidados, a partir do autocuidado, as suas necessidades humanas básicas, a partir do cuidado de enfermagem, é o próprio enfermeiro. Então, não aceitem, não é legal, não, então não pode acontecer, né, legal no sentido da lei, não aceitem que outro profissional da saúde realize o dimensionamento de pessoal de enfermagem. Essa avaliação é um parâmetro técnico, científico, e só nós podemos emitir um parecer sobre qual é o grau de dependência desse paciente em relação aos nossos cuidados. Para isso, nós utilizamos, com base na resolução do COFEN de 2017, nós utilizamos ainda, né, desde uma resolução anterior, nós utilizamos ainda o sistema de classificação do paciente. E aí essa avaliação também é realizada pelo enfermeiro. Eu trago aqui alguns slides produzidos pela professora Sabrina Aide, da nossa disciplina, profissional de enfermagem nos serviços de saúde, e eu fiz aqui algumas alterações, mas a propriedade autoral continua sendo, então, da professora Sabrina, por isso aqui eu compartilho com a devida autorização dela, é claro. Então, eu vou compartilhar a minha tela, e eu espero que a gente consiga, então, alcançar aí um conteúdo, uma abordagem importante para que a gente saia do campo teórico, entender que dimensionamento de pessoal de enfermagem não é
um conteúdo aleatório, é um conteúdo necessário, fundamental para o desenvolvimento do trabalho da enfermagem. Tá? Deixa eu aqui tentar compartilhar novamente, só um momento. Pois bem, vamos lá. Enfermagem e dimensionamento de pessoal de enfermagem. Eu comecei contextualizando já a importância desse conteúdo, que não se limita, é claro, apenas a um conteúdo para propor o quantitativo de profissionais que nós devemos ter em determinada unidade, em determinado setor do hospital, ou qualquer cenário de atenção à saúde em que a enfermagem estará inserida. Nós precisamos entender, então, o dimensionamento de pessoal de enfermagem como uma ferramenta estratégica que avalia não só a quantidade necessária de provimento de pessoal de enfermagem em relação à quantidade e à qualidade, né, a relação da categoria profissional, mas também como uma possibilidade de avaliar a sobrecarga de trabalho de uma unidade já instituída. Ou seja, eu posso utilizar tanto para prover recursos humanos, quando, por exemplo, um novo hospital ele está sendo desenvolvido, construído, uma nova ala do hospital, ou novos contratos, e de repente você é convidado para fazer um parecer técnico para dizer quantos profissionais necessitam de enfermeiros e de técnicos de enfermagem para aquela unidade. Essa é uma questão. Você precisa saber, não é senso comum. Você tem que ter parâmetros técnicos e apoio na legislação. Uma outra questão é, como é que eu posso avaliar que nas unidades já em funcionamento existe sobrecarga? Ou se está tudo ok? Eu preciso também entender quais são os parâmetros de cálculos para eu poder compreender se está adequado. Então, o que é dimensionamento de pessoal de enfermagem? Embora o termo dimensionar tenha uma relação muito mais linear de quantidade, nós precisamos entender todos os fatores que influenciam esse dimensionamento. Então, eu costumo dizer que nenhuma fórmula é para ser decorada. Nós precisamos entender, compreender quais são as variáveis que influenciam o desenvolvimento daquele fenômeno, no caso, a fórmula do dimensionamento de pessoal de enfermagem. O que é que influencia o dimensionamento de pessoal de enfermagem? E o que influencia está relacionado, entre outras etapas, por exemplo, essas variáveis se relacionam, como, por exemplo, eu posso dizer, vai influenciar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, a característica da unidade, certo? São pessoas que são atendidas com maior número, em condições diferentes, né? Pessoas com cuidados, necessitando de cuidado, pessoas classificadas como pacientes em cuidados intermediários, semi-intensivos, cuidados mínimos. Então, o perfil do paciente e a jornada de trabalho, a dinâmica de trabalho da unidade, né, vai influenciar, por exemplo, o dimensionamento de pessoal que eu vou necessitar. Então, eu não posso pensar um dimensionamento de pessoal que seja igual, né, um cálculo que seja igual, relacionando as mesmas características, as características que são diferentes de uma determinada unidade de saúde, ou uma clínica médica, de uma clínica cirúrgica, de uma UTI, porque são questões diferentes relacionadas ao paciente, relacionadas indireta e diretamente à dinâmica da instituição, entre outras questões. Então, nós temos o dimensionamento de pessoal de enfermagem como um instrumento gerencial, como eu disse, não só para prover a quantidade e a qualidade na relação de sua distribuição entre técnicos e enfermeiros, mas também para avaliar se há uma sobrecarga, como é que está a dinâmica e funcionalidade com base no dimensionamento atual de uma determinada unidade. Tá? Então, Coogan vai dizer que o método de dimensionamento de pessoal de enfermagem consiste na aplicação de um processo sistemático para determinar o número e a categoria profissional requerida para prover os cuidados de enfermagem que garantam a qualidade previamente estabelecida a um grupo de pacientes. Mas também nós
pensamos numa atualização dessa definição quando diz que eu posso também avaliar o trabalho desenvolvido em unidades já aí colocadas, né, instituídas. Então, o dimensionamento de pessoal de enfermagem, como eu disse, consiste em um instrumento da administração aplicada à enfermagem, consequentemente, com repercussões relacionadas a toda a saúde. Ele é um instrumento para a nossa garantia de segurança, mas que também no campo gerencial é fundamental entendermos que não é apenas limitado à enfermagem. É isso que as pessoas fora da enfermagem, gestores e políticos, donos de hospitais, que alcançam Congresso e o Senado, que inclusive mobilizam aí questões importantes para vetar a enfermagem de realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, como acontece com um grupo de hospitais particulares, é um entendimento no campo gerencial bastante limitado. Por quê? Se eu penso que a enfermagem está inserida 24 horas por dia numa unidade hospitalar, por exemplo, significa dizer que esse profissional é que vai ser a linha tênue na qualidade dessa assistência e de vigilância para a segurança desse paciente, além das questões outras que envolvem a qualidade da assistência. Então, se esse profissional de enfermagem está sobrecarregado, significa, então, de uma forma lógica, que essa assistência vai estar prejudicada. Se essa assistência está prejudicada pelo dimensionamento insuficiente de profissional de enfermagem, significa que esse profissional, por estar sobrecarregado, uma condição humana exacerbada, ele pode errar. Ele pode errar no sentido de ter que consumir mais materiais, né, recursos materiais ali, e isso tem um custo para o hospital, seja por um procedimento de um curativo, de uma medicação, e até danos mais graves ou até irreversíveis, como a morte de um paciente. Não é mesmo? Então, quando eu falo desse dimensionamento, eu estou falando da qualidade da assistência. E isso precisa ser traduzido, inclusive, numa relação econômica, para que as pessoas possam entender que dimensionar pessoal de enfermagem, com vistas a garantir uma qualidade dessa assistência, significa investir na saúde e não em gasto com a saúde. Essa é a dinâmica que vocês precisam compreender para discutir tudo isso de uma forma crítica, reflexiva, com pessoas da enfermagem e fora da enfermagem. Do contrário, as pessoas vão apenas decorar uma fórmula e às vezes nem decoram, porque não é para decorar mesmo, é para entender, para compreender. E aí então eu pego essa fórmula na internet, porque é disponível, é claro, e eu vou tentar aplicá-la sem compreender a sua magnitude. Tá? Então, saber voltado para a função gerencial, responsabilidade legal do enfermeiro. Então, não é porque só nós temos uma abordagem administrativa na formação que o dimensionamento de pessoal de enfermagem deve ser realizado só pelo enfermeiro. Não é essa lógica de pensamento. É porque nós temos um parâmetro técnico para avaliar qual o grau de dependência que esse paciente tem dos nossos cuidados para suprir as suas necessidades humanas básicas. Não é nenhum outro profissional que vai fazer isso. Não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o diretor do hospital, não é o político, não é ninguém fora da enfermagem que vai ter competência técnica para avaliar com base nas nossas competências, porque nós somos uma ciência, não é mesmo? Nós somos uma ciência, uma profissão que articula teoria e método para prescrever nossos cuidados, para avaliar qual é a demanda desse paciente em relação aos nossos cuidados, entre outras questões. Então, não adianta ninguém dizer que o dimensionamento é questão da enfermagem, porque nós queremos apenas como reserva de mercado. Não é essa a lógica. Alguns sinônimos, cálculo de pessoal de enfermagem, eu sempre penso que se dimensionamento já é um termo limitado, porque envolve apenas um dimensionamento possivelmente quantitativo, né, mas no sentido de quantidade mesmo de profissionais, mas uma relação de qualidade precisa ser alcançada nesse entendimento. Cálculo limita mais ainda. Estimativa de pessoal de enfermagem, dimensionamento de recursos humanos de enfermagem, penso eu ser o termo mais apropriado. O dimensionamento de pessoal fixa e estabelece parâmetros para dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem. Os parâmetros representam normas técnicas mínimas, constituindo-se em referências para orientar os gestores e gerentes das instituições de saúde.
Entretanto, nós sabemos que a luta é muito mais ampla do que apenas dizer para essas pessoas que o dimensionamento é importante. Por isso que na nossa formação nós desenvolvemos competências críticas, reflexivas para analisar as circunstâncias, desenvolver habilidades relacionais pautadas na liderança, em evidências científicas, para que a gente possa evidenciar isso às pessoas que estão assentadas em espaços de tomada de decisão que influenciam o nosso processo de trabalho. O que é que isso significa? Significa que eu não vou apenas falar com o gestor e dizer, olha, nós precisamos aumentar o número de profissionais, sobretudo de enfermeiros, para essas unidades. Porque ele vai dizer, por que tem que fazer isso? Porque é importante, estamos sobrecarregados. Onde diz isso? No dimensionamento. De onde? Do COFEM, da resolução. E ele vai dizer, não temos dinheiro para isso. Mas, de repente, eu posso fazer uma análise de pesquisa, já que nós desenvolvemos ciência, eu posso fazer análise e demonstrar para esse gestor, ou para a Assembleia Legislativa, dependendo do cenário em que você esteja, e dizer, olha, quando eu atribuo um dimensionamento eficiente, aquilo que a resolução determina, eu tenho a médio e longo prazo uma economia pautada numa assistência de qualidade segura e da satisfação do trabalho. Vocês não estudaram com a professora Sabrina as teorias administrativas e a gente entende que a qualidade do trabalho influencia um campo de produtividade porque você tem prazer naquilo que você faz, você tem condições dignas de trabalhar e isso te traz potencialidades para além do seu conhecimento, você tem condições de trabalhar. E isso tudo, é claro, é traduzido na qualidade dessa assistência, que influencia o desenvolvimento saudável da pessoa que a gente cuida, da segurança desse paciente e, indiretamente e diretamente, da segurança do profissional, evitando com que eu tenha absenteísmo, presenteísmo, negligência no cuidado, iatrogenias do cuidado, entre outras questões. Então, é preciso falar de uma forma diferente, é preciso articular esses conhecimentos para compreender de fato que o dimensionamento é uma ferramenta, mas além de ferramenta, é uma estratégia que possibilita desenvolvermos de forma satisfatória o nosso trabalho. Um dos parâmetros, o dimensionamento, que a gente está falando de recursos humanos, além, é claro, das condições físicas, estrutura, piso salarial, várias outras coisas, né, gente? Então, no plano das ações de saúde, os parâmetros que representam normas técnicas mínimas, constituindo-se em referências para orientar os gestores e gerentes das instituições de saúde, no planejamento das ações de saúde, na programação das ações de saúde, na priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas. Vocês podem ter uma compreensão, mesmo que pautada na visão, né, na observação de vocês, que a enfermagem ela é sobrecarregada. Ao mesmo tempo que nós percebemos um desemprego elevado de nossos pares. Isso significa o quê? Significa que a lógica de mercado é diferente da demanda da sociedade. E talvez que a sociedade não tenha atentado para isso. Porque talvez a sociedade não tenha compreendido que o enfermeiro sobrecarregado potencializa a chance dele ser cuidado de uma forma ruim, né? De uma forma não satisfatória, de uma forma que coloque a sua vida em risco. Então, se o relatório, por exemplo, do estado da enfermagem no mundo, pela OMS, ano passado, divulgado, sinaliza que já existe uma escassez de 5 milhões de profissionais de enfermagem no mundo e que em 2030 essa escassez pode ser de 9 milhões, significa dizer que, além de ter uma distribuição desigual, significa dizer que a quantidade de profissionais empregados de enfermagem é insuficiente para atender às demandas de saúde das pessoas. E o dimensionamento de pessoal de enfermagem no Brasil é uma ferramenta estratégica e política para que a gente possa lutar por essa dignificação profissional a partir da quantidade e da qualidade aí na sua distribuição de forma adequada para o nosso trabalho. Essa é a diferença de ter compreensão da importância do dimensionamento, de apenas decorar ou apenas ouvir falar que ele existe. Tá? Então, a importância do dimensionamento de pessoal de enfermagem, seguindo aqui, a inadequação numérica
e qualitativa dos recursos humanos de enfermagem lesa a clientela, os pacientes, os usuários, no seu direito de assistência à saúde livre de riscos. Então, primeiro, é necessário que nós compreendamos isso de forma clara, objetiva, não apenas subjetiva. Estamos sobrecarregados, há uma desvalorização. Como é que isso se dá? Qual o parâmetro técnico para você avaliar que há uma sobrecarga? É claro que existem vários instrumentos no campo da enfermagem do trabalho, mas é preciso pensar na nossa resolução. E, se nós compreendermos, o desafio é ampliar essa discussão, mostrar para a sociedade, para gestores, de uma forma objetiva também política. Não adianta só falar. Pode comprometer legalmente a instituição pelas falhas ocorridas na assistência e esse comprometimento acarretar em credibilidade, acarretar em custos na economia institucional e na qualidade de vida do paciente, né, que vai ter que seguir aí, se escapar de um erro, por exemplo, vai ter que seguir aí com custos elevados e com qualidade de vida afetada. E para o profissional, especificamente, uma pessoa sobrecarregada, gente, o que acontece? O que acontece uma pessoa cansada, sobrecarregada, mas que, claro, tem que trabalhar para sobreviver? Insatisfação do trabalho, né? Rotatividade desse processo, aumento do estresse, que é o mal do século, estresse, depressão. Nós, antes da pandemia, agora nós estamos aí alarmados com o número de profissionais de enfermagem morrendo com a pandemia, o que é diagnóstico das condições de trabalho antes da pandemia, claro, que se potencializam durante a pandemia. Mas vocês devem lembrar que a discussão em relação às mortes na enfermagem, recentemente, antes da pandemia, estava muito voltada, e ainda está, para suicídios na enfermagem. Não é isso? Que não atinge, é claro, só a enfermagem, mas que também é um diagnóstico da sobrecarga de trabalho desses profissionais. E se nós, que somos 2.400.000 profissionais, um pouco mais no Brasil, e quase 28 milhões de profissionais no mundo, sendo a maioria dos recursos da saúde, humanos da saúde, se nós estamos doentes, o sistema de saúde está afetado, adoecido. E então é preciso falar sobre isso, não só entre a enfermagem, mas com toda a sociedade. Isso potencializa absenteísmos, atestados por doença, aumento de casos de iatrogenia com o paciente, entre outras questões. E é claro que quando a mídia reporta erro, e o erro, a gente compreende que ele tem que ser evitável, por isso que trabalhamos com estratégias, mas as estratégias para evitar erros não devem ser sinalizadas apenas no campo do profissional. É claro que aquilo que compete ao profissional de conhecimentos, habilidades e atitudes para evitar o erro, assim como no campo da equipe de enfermagem da saúde, de protocolos, de treinamentos, é fundamental. Mas a estratégia precisa também ser ampliada para uma dimensão mais realmente de política de Estado. Né? Uma estratégia é que as pessoas tenham condições dignas de trabalho. Essa é uma estratégia também, e é uma estratégia fundamental. Sem ela, as outras parecem ser mais frágeis. Então, nós temos que entender que essa questão de quando a mídia reporta uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, enfermeiro, que fizeram algo, um erro grotesco, né, irreversível, amputação de um membro, a morte de um paciente, entre outras questões, não para justificar o erro em si, mas para entendermos o que potencializa a chance desse erro e entendermos que ele deve ser evitável. Tá? Então, nós trabalhamos nesse campo com as incertezas. A vida é permeada por incertezas, então, mas para isso nós trabalhamos com estratégias para lidar com essas incertezas. Né? Então, pensando tudo isso, problematizando tudo isso, vem Kandinsky, eu sempre quero falar Kandinsky pensando no pintor, Gajzinski, tá? Pensar então, olha, temos toda essa compreensão, agora temos que articular todos esses fatores para objetificar, vamos dizer assim, tornar palpável esse dimensionamento. Tá, eu sei de tudo isso, então como é que eu faço para constatar que há uma sobrecarga? Ou a quantidade adequada que eu preciso ter? Então, essa autora vem dizer, então é preciso pensar em um método para operacionalizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem. E aí eu já falei aqui um pouco, né? Na verdade, já bastante, já dei algumas dicas, mas eu queria que vocês pensassem, eu já falei, né? Mas eu queria que vocês pensassem, quando eu pergunto, quais fatores
influenciam a sobrecarga de trabalho da enfermagem? Eu posso elencar aqui alguns. A má distribuição entre técnicos e enfermeiros, porque nós sabemos que existem competências distintas, amparadas na lei e fundamentadas no campo da formação. Nós podemos dizer que o contexto institucional influencia, né? Nós podemos entender de uma forma indireta, mas que não envolve o dimensionamento em si, que o piso salarial influencia, é claro. Se você tem que trabalhar em mais de um emprego para sobreviver, você vai estar sobrecarregado também. Por isso que, paralelo a isso, nós temos a jornada semanal de trabalho, que aí sim a jornada semanal de trabalho é um parâmetro que influencia diretamente o dimensionamento de pessoal de enfermagem. É diferente você trabalhar 60 horas por semana, de 24 horas, de 30 horas, 36 horas. A sua sobrecarga é diferente. É claro que a jornada semanal de trabalho, de forma isolada, não garante qualidade dessa assistência. Por isso que é preciso entender a articulação entre essas variáveis, para discutirmos, pensarmos, projetarmos novas evidências. Então, além da jornada semanal de trabalho, eu tenho que pensar a dinâmica do trabalho em si. Eu preciso ter uma jornada semanal de trabalho coerente. Por isso que nós lutamos por 30 horas. Mas uma vez inserido nessa jornada semanal de trabalho, eu preciso ter um quantitativo de enfermeiros e técnicos igualmente coerentes para que eu possa desenvolver esse processo de trabalho de forma eficiente. Então, carga média de trabalho na unidade, ou seja, eu preciso entender qual o tempo, qual é a carga de trabalho que eu desenvolvo naquela unidade. Não me importa diretamente para o dimensionamento, não me importa se você vai trabalhar em outro local depois daquele seu plantão. Eu quero saber ali, naquela unidade de trabalho, qual é a sua carga média de trabalho. Você é diarista, é plantonista? Enfim, não importa desde que eu cumpra a jornada semanal de trabalho. E a gente vai falar disso quando tivermos realizando a escala de trabalho em uma outra aula. O tempo efetivo de trabalho na unidade, que é diferente da carga média de trabalho. Eu posso ser diarista, plantonista, e eu posso trabalhar 24 horas ali e ser numa UTI, que é diferente de uma unidade básica de saúde. Então, carga média de trabalho é diferente de tempo efetivo de trabalho na unidade, não é na sua vida profissional. A distribuição entre técnicos e enfermeiros e o índice de segurança técnica. Esse índice de segurança técnica, como o nome já pode determinar ou sugerir, significa dizer que eu tenho um cálculo eu posso fazer um cálculo dizendo qual é o ideal para esse plantão. O ideal é tantos enfermeiros, 4 enfermeiros, 6 técnicos. Um enfermeiro adoeceu, eu não tenho outro. A técnica de enfermagem passou mal também, não tenho outra. Então, já vou começar trabalhando com o limite do quantitativo ideal. Faltou um, acabou o limite, nós somos pessoas e a enfermagem adoece muito, não é isso? Então, eu tenho um índice de segurança técnica, um parâmetro que no cálculo que eu realizo, eu coloco um número a mais, geralmente 15%, depende de uma média, 15% a mais aquele cálculo, que é justamente para prover situações como essas, como eu disse, mas também outras situações que são naturais do processo de trabalho, como, por exemplo, nós entendemos, quando nós estudamos educação permanente, ou formação, entre outras questões, o enfermeiro, técnico de enfermagem, aqui eu vou destacar o enfermeiro, né, nosso contexto aqui, ele precisa participar de um congresso, não é isso? Ele pode fazer um treinamento num determinado setor, num determinado estado, ir para uma universidade fazer um mestrado, um doutorado, mestrado profissional, sobretudo, doutorado profissional, se capacitar. Então, eu preciso pensar a possibilidade de qualificar essa equipe. Para isso, eu trabalho com índice de segurança técnica. Além disso, eu tenho que antever a relação de férias, não é isso? Entre outras questões.
Então, esse cálculo ele tem o seu limite e a gente acresce aí 15%. Lembrando que essa aula de hoje é apenas aspectos introdutórios e em uma outra abordagem eu vou falar só sobre o cálculo em si, porque é o nosso objetivo aqui que vocês compreendam o dimensionamento de pessoal de enfermagem para além da execução de uma fórmula, tá? Então, se nós pudéssemos dizer assim, tá? Numa definição, a carga média de trabalho de uma unidade é a soma do produto da quantidade média diária de usuários, clientes assistidos, segundo o grau de dependência da equipe de enfermagem ou tipo de atendimento, pelo tempo médio de assistência de enfermagem utilizada por cliente, de acordo com o grau de dependência. Que complexo, não é mesmo? Vamos decodificar isso, vamos falar de uma forma diferente. Olha só, eu posso dizer o seguinte: o que envolve o cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem quando a gente pensa, olha, eu preciso de uma quantidade adequada. Por quê? O que a gente vai pensar? Primeiro que eu preciso entender quantos pacientes são atendidos por dia, quantidade média diária de usuários. É um fluxo, é urgência e emergência, é uma clínica médica que fica ali geralmente estática, né? Qual é o perfil desse paciente? É um paciente de UTI? É um paciente de cuidados mínimos que requer apenas uma orientação em saúde, que é igualmente importante, mas que requer uma demanda diferente? Então, eu já falei, quantidade de profissionais de pacientes atendidos, o tipo de paciente, né, no seu grau de dependência para a equipe de enfermagem, dividido pelo tempo de assistência. Por exemplo, esse paciente que tem uma necessidade de uma orientação para um autocuidado ou cuidado de si, né, para a educação e saúde, ele vai demandar um tempo diferente de um paciente que está inconsciente, não é mesmo? É um parâmetro, tá? E esse grau de dependência é determinado pela enfermagem. E aí vamos falar aqui desses parâmetros. O COFEN, gente, ele utiliza a sua resolução, todas as resoluções, assim, nesse sentido aqui, né, de dimensionamento, a partir de evidências científicas. Eu não vou lá e digo, eu vou aqui fazer uma observação sistemática e dizer que eu preciso dessa quantidade específica. Não é assim, é claro. É um método pautado na ciência. E aí, adaptado de Fugulin, parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de profissionais que compõem a enfermagem para a provisão da assistência de enfermagem, utiliza-se o sistema de classificação de paciente. E o que é esse sistema de classificação de paciente? Que eu acho que está no próximo slide, mas vou aqui, né, me antecipar. O dimensionamento deve basear-se em características da instituição, como eu já disse, características do serviço de enfermagem, características da clientela. O referencial mínimo considera 24 horas de internação, aqui no caso hospitalar, e o sistema de classificação de pacientes, horas de assistência de enfermagem, turnos, proporção de funcionários por paciente. Então, o sistema de classificação de pacientes, forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem, o grau de dependência desse paciente para satisfazer suas necessidades humanas básicas. Estabelecer o tempo despendido no cuidado direto e indireto. Então, existem parâmetros, vocês verão quando a gente for abordar o cálculo, alguns parâmetros que são algumas constantes apenas para que a gente possa ter uma visão mais ampla de quantas horas, em média, esse paciente demanda daquele profissional. São apenas parâmetros. Bem como o quantitativo de pessoal para atender às necessidades biopsicossocioespirituais. Então, esse sistema de classificação de pacientes possibilita agrupar os pacientes por complexidade assistencial, é o que deveria acontecer, né? Às vezes a gente chega na unidade, numa clínica médica, você vai ver paciente lá semi-intensivo, intermediário e, dependendo da situação atual, até intensivo, né? Se ele tiver lá, suporte de vida avançada na unidade. Reorientação da equipe multiprofissional, porque a gente pode remanejar, pode recalcular, entender como é que esse parâmetro ele atende às demandas de saúde daquelas pessoas e da sobrecarga do profissional, detalhamento da dinâmica operacional, realocação de recursos humanos e materiais, distribuição dos leitos por grupos de pacientes. E aqui nós temos pacientes cuidados mínimos, pacientes cuidados intermediários, semi-intensivos e intensivos. Mínimo, cliente estável sob o ponto de vista clínico, mas fisicamente autossuficiente, quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Aquele paciente que requer orientação, educação e saúde, que é igualmente importante, porque a gente sabe que o comportamento para a saúde requer uma competência
imensa para a gente fazer a gestão de conhecimento, né, transladar esse conhecimento, fazer com que o paciente compreenda de fato, não apenas repita aquilo que a gente disse. Assistência intermediária, cliente estável, sob ponto de vista clínico, de enfermagem, requerendo avaliações médicas de enfermagem com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das necessidades básicas. Semi-intensiva, cliente recuperável, sem risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada. Intensiva, cliente grave e recuperáveis, com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de funções vitais, requerendo assistência de enfermagem médica permanente e especializada. Quando eu falo da resolução, então, 543 de 2017, para efeito de cálculo nas 24 horas, apenas como parâmetro, quando eu digo, olha, tá, eu cheguei lá na clínica médica e classifiquei o paciente, né? Ah, tem esse paciente aqui, esse grupo aqui, nessa unidade com, por mais que isso seja muito surreal, mas esse grupo aqui com necessidade de assistência mínima. Para fins de parâmetro, eu vou dizer que nas 24 horas, apenas com parâmetro, esse paciente demanda 4 horas de assistência da enfermagem para atender suas necessidades humanas básicas. É claro, como eu estou dizendo, não existe algo fechado, é apenas um cálculo, e a matemática ela trabalha com constâncias, né, nesse sentido, então eu preciso trabalhar aí esses números. Assistência intermediária há um parâmetro de 6 horas, assistência semi-intensiva 10 horas e assistência intensiva 18 horas. E aí, tá, então eu cheguei com esse parâmetro e disse, olha, esse grupo de pacientes aqui eles são classificados, sistemas de classificação de pacientes, como pacientes que requerem cuidados de assistência intermediária. Então, eu já tenho um parâmetro que, nas 24 horas, o enfermeiro demanda 6 horas para cada um desses pacientes, ou para assistência a esses pacientes, né? E aqui esse grupo semi-intensivo, então demanda 10 horas. Aí, então, tudo bem. Mas nós aprendemos aqui, discutimos que, entre outras questões, há um parâmetro também da distribuição entre técnicos e enfermeiros, a avaliação qualitativa. Essa avaliação vai levar em consideração a demanda de trabalho com base nas competências requeridas para cada perfil de paciente. Então, quando eu digo, por exemplo, na assistência intensiva, existem competências e cuidados que só o enfermeiro pode realizar, não é mesmo? Está lá na lei do exercício profissional, o que é privativo do enfermeiro, não é isso? Então, quando eu classifico primeiro esse tipo de paciente, o grupo, eu vou dizer então, tá, agora eu sei qual é o perfil de pacientes que eu tenho, e eu tenho agora para dizer para vocês qual a relação entre técnicos e enfermeiros eu preciso para aquele setor. Né? Então, se eu tenho de assistência mínima e intermediária, agrupou esses dois blocos, eu tenho que dizer, então, que 35% tem que ser dessa equipe, tem que ser de enfermeiros. Tá? E os demais técnicos de enfermagem. Já na assistência semi-intensiva, o mínimo de 44% de enfermeiros e os demais técnicos auxiliares de enfermagem. E na intensiva, 54% de enfermeiros. Tá? Gente, olha, o índice de segurança técnica, com base nesse cálculo, nós vamos trabalhar 15%. Dependendo de algumas outras referências, se é um centro cirúrgico ou unidade básica de saúde, esse valor pode mudar. Tá? E dependendo também se eu tenho uma quantidade elevada de profissionais acima de 50 anos. Mas a gente está trabalhando aqui com a média apontada pela literatura. A jornada semanal de trabalho vai influenciar, é claro, né? Porque se você trabalha 20, 24, 30, 32,5, 36, 40, 60 horas, vai influenciar a sua dinâmica de trabalho também. Eu não vou entrar agora, nesse momento, no cálculo específico. Eu queria que vocês apenas compreendessem as variáveis e na abordagem da próxima semana eu irei apresentar uma nova questão aqui para nós sobre o cálculo em específico, tá? Então, eu vou aqui parar a minha apresentação da minha tela. Ok? E no material que eu vou encaminhar para vocês, de fixação desse conteúdo, com base no artigo e a resolução, apenas um fórum que a gente vai discutir nesse processo todo, para que a gente possa apreender de fato todo esse conteúdo até o final da disciplina. Era isso,
e eu espero que a gente consiga alcançar esses objetivos, tá bom? Um abraço e até a próxima.